Primeiro chamar então o Felipe Paiva para a sua palestra. O Felipe Paiva é consultor para agronegócio e diretor-geral da Unibarter. Ele é sócio da Uniagro também, lá em Tocantins. Ele vai falar da gestão de risco para a produção do milho. E depois eu volto fazendo as perguntas aqui dos nossos amigos internautas. Felipe, muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado, Olive. Queria agradecer a todos aí pela presença, o pessoal que está nos assistindo aí, todo o Grupo Uniagro, os colaboradores, o pessoal das Notícias Agrícolas, a Bayer e todos os fornecedores, né? Então, a gente vai falar aqui rapidamente, incumbiram aqui de falar uns 10 minutos para a gente falar um pouquinho sobre o cenário safra 21 e 22. Na realidade, a gente vem trazer um alerta, né? E como que a gente pode domar esse mercado, né? Então, o tema aqui, rapidamente, gestão de riscos para milho e o câmbio, né, para a safra 21-22, que a gente acredita aí que são dois itens que o produtor ele pode se proteger em ferramentas alternativas, e isso que eu quero trazer aí para que vocês saibam, tá? Só comentando rapidamente o papel da Unibarter, né? A Unibarter do Grupo Uniagro, então a gente estava do lado esquerdo, a gente tem dentro da porteira soluções para a lavoura, então a Uniagro e toda a equipe aí focada em trazer produtividade para o produtor. E de fora da porteira nós temos a Unibarter, no qual eu fico aqui em Ribeirão Preto, e a gente traz para os produtores aí, os clientes da Uniagro, quem quiser, né, soluções para a gestão de riscos aí da sua produção, né? Então, passando rapidamente o resumo do cenário do milho do Brasil, os plantios da segunda safra 2020 fora da janela, né? O clima continua bastante adverso atualmente para as áreas produtoras, expressiva quebra de produtividade e produção agora em 2020 na segunda safra, e obviamente o que a gente está enxergando? Algo que a gente nunca tinha enxergado, é uma explosão de preços muito grande do milho, né? A gente viu aí o preço do milho passar de R$100 na B3, né, que é a bolsa onde você também tem a comercialização na bolsa do milho, e por causa desse desequilíbrio também da oferta e demanda, né? Então, o que a gente quer chamar a atenção, por que a gente fala de alerta? Produtores, a próxima safra, olhem para frente, nós tivemos uma potencialização muito significativa, né, dos riscos, porque o custo de produção está em outro patamar, o preço do milho está em outro patamar, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Vamos falar um outro item, que é o câmbio também, e o câmbio é um dos componentes que forma tanto o preço do milho, como também o preço da soja e das outras commodities, né? O milho, eu falo porque o câmbio ele tem um impacto para o milho que vai para exportação. E você tem o milho também do mercado interno que concorre com esse milho na exportação, né? Então, o fato de a gente ter 2020, 2021, uma forte desvalorização do real, né? Isso impactou, sim, na subida dos preços. O que mais? Um alto impacto nos preços dos insumos. Os insumos para a lavoura do Brasil, grande parte é em dólar. Então, nós também tomamos um outro patamar de custos de insumos, né? Também tivemos um alto impacto no preço das commodities. Ou seja, nós subimos muitos níveis de custo de produção e preço dessas commodities agrícolas, né? Como exemplo do milho que a gente está trazendo. Então, para a próxima safra, o que eu quero trazer de um alerta, nós temos uma potencialização dos riscos do nosso negócio, né? Não é mais a soja sendo comercializada a 80, 70, nós estamos falando o dobro do preço, o milho, o dobro do preço, quer dizer, os custos subiram também, né? E o que nós temos visto, né, do câmbio agora? Até hoje o mercado acabou caindo um pouquinho. Como é que vai ficar a retomada da nossa atividade econômica? Como que realmente vai acontecer com a pandemia? Né? A gente pode ter uma perspectiva, mas a realidade realmente vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano, né? Então, será que a gente vai ter uma valorização do real 2021, 2022? Não sei, porque realmente a gente tem tantos fatores que podem impactar, mas é importante que os produtores estejam alertas, né? Por quê? Produtor, eu pergunto, qual será a sua estratégia para a gestão dos riscos, para os seus preços de venda e os seus custos para a safra de 21, 22? Tá? Eu vou trazer alguns exemplos para a gente poder pensar. E se o preço do milho voltar a cair, pessoal? Por uma questão da caída do câmbio, por exemplo, ou mesmo uma reposição do estoque que vem aí, não para o segundo semestre, então agora, porque agora realmente a gente está numa pressão gigante por causa dessa oferta que vai vir menor da segunda safra. Mas e se o câmbio voltar a cair? Quer dizer, se a gente realmente
evoluir a vacinação, a gente retomar a atividade econômica e o câmbio começar a recuperar, vocês estão pensando realmente qual o impacto que esse câmbio pode trazer se vier a R$ 4 ou a 4,20? Né? Será que isso é possível? Por que não? Tenho certeza que muitos não imaginavam o preço do milho acima de 100 ou a soja 160 agora. Então, o grande recado que eu quero passar aqui hoje é alerta com relação à sua gestão de risco. Né? E custo de produção e preço de venda, pessoal, é aquela pergunta, né? Por onde que você quer caminhar? Você quer caminhar no risco, deixar tudo aberto, fazer o teu custo de produção e esperar o que vai acontecer? Ou você quer trabalhar na segurança? Qual é o seu perfil? Né? Qualquer um sabe que quando você vai fazer investimento, seja na bolsa, seja em qualquer lugar, quem está numa corretora vão perguntar para você se você é conservador, é moderado, agressivo. E isso eu quero trazer e deixar, respeitar os produtores, porque você vai ter os conservadores que gostam de trabalhar casado, do seu custo de produção com a sua venda da commodity, você tem os moderados que fazem um pouco, talvez não muito, e você tem os agressivos. O que quer dizer o agressivo? O agressivo, na nossa ótica de gestão de risco, é aquele que define o seu custo de produção e vai saber qual que é realmente o retorno da o seu lucro depois, em outro momento, onde ele tem uma expectativa, talvez, que o preço vai subir mais. Pode subir? Pode. Pode cair? Também pode. Né? Eu acho que temos que todo mundo estar muito cientes que dentro do preço de uma commodity, nós temos diversos componentes. Eu vou dar um exemplo. A soja. Chicago, você tem o prêmio, você tem o frete, você tem o câmbio, você tem efeitos de clima. São tantas variáveis que, se realmente alguém acertar todas essas, é humanamente possível. Então, a gente tem que trazer cada vez mais, entender essa ótica da necessidade de você fazer a gestão do risco. Tá? Então, qual que é a recomendação da Unibarter, né? Nossa empresa de gestão de risco e orientação para os produtores? É que se você quiser pensar em longevidade e ter proteção, é você trabalhar como um conservador. O conservador é como se fosse o investidor que vai colocar o dinheiro e ele sabe a rentabilidade do seu retorno. O especulador é como comprar, por exemplo, uma opção que vai cair, vai subir, ele pode acertar, ele pode errar, ele tem um risco maior. Então, a nossa orientação, caso você queira olhar a sua atividade com longevidade e com uma maior proteção, é trabalhar, por exemplo, as operações de barter, onde você vai ter a visibilidade de quantas sacas ou quantas arrobas você vai direcionar para pagar o seu custo de produção, e a outra parte que realmente é a sua rentabilidade, né? Que você vai ganhar mais se o preço subir e vai ganhar menos se o preço cair, mas ela nunca deixa de ser a sua rentabilidade, né? E o foco é trabalhar a produtividade. Você tem algo que vocês, produtores, sabem fazer, e com todo o apoio da Uniagro, é gerar produtividade, né? De qualquer forma, os produtores fiquem alertas. Nós temos outras ferramentas do mercado que vocês podem usufruir, que vocês usufruem muito pouco. Vão atrás de informação. A Uniagro, a Unibarter, a Uniagro, nós estamos aqui para ajudá-los da porteira para fora. Quer dizer, existem ferramentas na Bolsa para você contratar um seguro de baixa de câmbio. Caso você ache que você não quer vender a sua produção, mas você quer garantir uma taxa mínima de câmbio, né? A 5, se o mercado cair de 5, você vai ter esse seguro. Um seguro de baixa de preço do milho, né? Os milho estão estourando de preço agora porque realmente está escasso e a gente está quebrando. Quer dizer, você pensando para a safra seguinte, pense em você gerenciar esse risco comprando o seguro de baixa. Eu coloquei os nomes técnicos aí, put, etc. Entre outras operações que podem ser feitas. Eu acho que o produtor cada vez mais tem que ir atrás, e essa orientação de como ir atrás, de como operar, a Unibarter e a Uniagro podem ajudá-los. Tá? Então, crie um futuro de sustentabilidade da sua atividade. Conte com a Unibarter para vocês poderem compreender e contratar essas ferramentas financeiras de proteção. Eu vejo muita gente falando, contrate, e a gente trabalha com muitos produtores, eu entendo, e é difícil você contratar essas ferramentas sozinho, e vocês precisam de apoio, vocês precisam de pessoas qualificadas. Não é à toa que na Uniagro nós temos a parte dentro da porteira e de fora da porteira.
Quem quer ter orientação de fora da porteira, querer entender e contratar essas ferramentas para melhor gestão de risco, nós estamos aqui, né? Então, você certamente precisará de assessoria para entender e operar. Gerencie os seus riscos e foque em obter produtividade, porque não adianta você ter uma excelente produtividade se você vender suas commodities num preço baixo, tá bom? Conte conosco, pessoal. Um grande abraço e agradeço a todos aí pela participação, Uniagro, Bayer, e vamos para frente. E excelente safra a todos. Muito bem, tivemos a presença de Felipe Paiva trazendo as suas recomendações de gestão de risco para a safra 21-22, falando aí dessa questão da volatilidade do dólar em relação à necessidade do agricultor em ter mais produtividade, adquirir os seus insumos